Talvez você já tenha percebido isso aí, que o clima da casa muda completamente quando o casal muda. Quando vocês estão bem, parece que a casa respira. Até as crianças ficam diferentes. Dormem melhor, fazem menos birra. Tudo parece mais leve. Mas quando vocês estão desconectados, quando passam dias se estranhando, se evitando, falando só o necessário, a casa pesa. Pesa no humor e pesa muito nas crianças. Já aconteceu com você aí? Comigo já aconteceu, com certeza. E hoje eu quero te explicar com carinho e clareza por que que isso acontece e por que cuidar do relacionamento do casal é um dos jeitos mais eficazes e muitas vezes mais rápidos de cuidar da família inteira. E eu não estou falando de romantização, nem de priorize o casal acima de tudo como se isso fosse fácil. Eu sei que não é. Eu estou falando de vida real, de neurociência, de clínica. Eu trabalho na clínica há quase 20 anos e falo disso com base na minha experiência, do que eu vejo no meu consultório. Então, bora lá! Existe algo muito importante que poucas famílias sabem. O casal não é só um casal. Ele é o eixo emocional da casa inteira. Tudo começa ali. A forma como vocês conversam ou deixam de conversar, a forma como resolvem os conflitos, a forma como se apoiam ou se atacam ou se distanciam, isso define o clima emocional do lar. E sabe por quê? Porque dentro de uma família, ninguém funciona sozinho. A família é um sistema. Quando uma peça muda, o sistema inteiro sofre mudança e se reorganiza. Se um está ansioso, respinga no outro. Se um está irritado, o ambiente endurece. Se um está triste, todos percebem. E quando o casal está desconectado, todo mundo, sem exceção, sente isso. As crianças, então, as crianças percebem absolutamente tudo. Até e principalmente o que vocês tentam esconder. Elas não entendem a briga, mas entendem o tom. Elas não entendem o afastamento, mas percebem o silêncio. Elas não entendem o conflito, mas percebem o clima. E isso não é frescura, é neurociência. Deixa eu te explicar de um jeito simples. Mas já aproveita e se inscreve aqui no canal, dá um like para esse vídeo e ativa o sininho para receber notificações sempre que eu postar novos conteúdos sobre relacionamento. E voltando para a explicação, o nosso corpo, e especialmente o corpo das crianças, tem um radar interno chamado neurocepção. É como se fosse uma anteninha emocional que fica o tempo todo on, ligadinho, e fica se perguntando: será que eu estou seguro? Será que eu estou em perigo? Esse radar não escuta só palavras, ele lê sensações, ele lê expressões, ele lê o corpo dos adultos. Então, se o casal está irritado, tenso, distante, mesmo que ninguém esteja brigando, o radar da criança interpreta: algo está errado. E quando essa sensação se repete dia após dia, o corpo da criança começa a reagir. Às vezes, vira irritação. Às vezes, vira tristeza. Às vezes, vira choro antes da escola. Às vezes, insônia. Às vezes, birra. E ainda, às vezes, vira silêncio. A criança está dizendo do jeito dela, do jeito que ela consegue: eu não estou me sentindo segura. E olha que interessante. Quando o casal melhora, quando vocês se reconectam, conversam, se escutam, resolvem uma pendência, algo muda dentro da criança também. O corpo dela entende: a casa está segura de novo. E aí, ela naturalmente relaxa. Ela volta a brincar, a falar, a dormir, a confiar. Eu vejo isso acontecer tanto, mas tanto, que até me emociona. Vou te contar um caso muito comum, sem identificar ninguém, claro. Uma menina de 6 anos começou a ter crises de choro todos os dias antes da escola. A mãe achava que era bullying, o pai achava que era manha. Os professores estavam perdidos,
Mas quando foram olhar o que estava acontecendo em casa, o cenário verdadeiro apareceu. O casal estava distante há meses. Falavam o básico, que nem sempre precisa ter grito. Um dormia virado para um lado, o outro virado para o outro. O clima era frio, silencioso, tenso. A famosa Guerra Fria. Para o adulto, isso é chato, mas para uma criança, isso é assustador. Criança não sabe nomear. Para o casal nós estamos desregulados emocionalmente. Mas para a criança, isso pode ser muitas outras coisas. Por exemplo, tem alguma coisa errada. E se tem algo errado com eles, pode ser culpa minha. Ou pode ser que a nossa casa esteja em risco e o corpo dela vai reagir. Já imaginou o que isso representa para o seu filho? Esse casal, que eu comentei acima, chegou até mim para o processo de terapia de casal. E é por isso que eu falo tanto da importância de cuidar da conexão do casal. Nesse caso específico, nós começamos trabalhando o casal. E não foi nada tão mirabolante. Foram coisas simples, mas profundas. Eu vou citar algumas aqui e você pode, se quiser, anotar para depois pensar ou aplicar aí no seu relacionamento, fazer algumas reflexões. Conversas sem ataque. Rituais, 5 minutos por dia. Acordos claros. Atenção ao tom de voz. Pequenos gestos de conexão. E aqui foi muito importante mostrar para o casal o como eles estavam se passando, alterando o tom de voz, ou o quanto que a comunicação não verbal estava acontecendo, como eles podiam se perceber, se regular mais, para terem conversas mais maduras. E, claro, preservar também essa criança, né? Tirarem um tempo fora da casa, alinharem expectativas, voltarem a se reconectar. Foram várias etapas, mas aqui eu estou citando fora de uma ordem cronológica. Mas o que eu quero deixar para você aqui é: observe o que está acontecendo aí na tua casa. Perceba o que você pode mudar já. E se você não estiver dando conta, busque ajuda. É muito importante cuidar desse ambiente, cuidar dessa relação, cuidar de como vocês estão se tratando, se cuidando e de como é possível regular um pouco mais as emoções de cada um de vocês. No caso que eu citei, sabe o que aconteceu? A menina melhorou muito, as crises diminuíram, depois desapareceram. Ela voltou a ir para a escola mais feliz, dormia melhor, brincava melhor, o brilho no olhar voltou. E ela nem precisou entrar em terapia, porque o problema não estava nela. O problema estava no clima emocional da casa. E quando o casal mudou, ela floresceu. E é por isso que eu repito tantas vezes: cuidar do relacionamento é, sim, um jeito muito efetivo de cuidar dos filhos. Não porque o casal precisa ser perfeito, ninguém é. Mas porque vocês dois são o centro emocional da família. Vocês são o núcleo, a base, o coração da casa. E quando o coração da casa está batendo descompassado, tudo em volta vai ficar desalinhado. Mas quando o coração volta a bater junto, a casa inteira encontra um ritmo de novo. Então, se a sua família está passando aí por um momento difícil, eu quero te deixar isso aqui com muito carinho. Às vezes, o problema não está na criança. A resposta está no casal, em vocês. E olhar para isso pode transformar tudo. Não é sobre culpa, não é sobre perfeição, é sobre consciência, é sobre cuidado, é sobre aprender um jeito melhor de atravessar a vida juntos. Porque quando vocês se encontram, a família inteira encontra um lugar para respirar. Aproveita e me conta aqui embaixo se isso já aconteceu com você alguma vez, no seu relacionamento, na sua família. Quais dúvidas você tem de quando um momento difícil como esse aparece? Vamos trocando cada vez mais por aqui para que mais famílias possam conhecer o trabalho poderoso da psicologia de casais, para retomarem a sua conexão com mais harmonia, com mais leveza. E se você não se inscreveu ainda no canal, já se inscreve aqui agora, dá um like e ativa o sininho.
Um grande beijo e até o próximo vídeo.